Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Hoje nós vamos estar dando um nome para esse programa semanal que se chama Valorizando Vidas, programa Valorizando Vidas, amém? Toda quinta-feira nós vamos estar transmitindo aqui uma palavra de Deus ao seu coração, tudo que Deus tem falado ao meu coração, nós iremos compartilhar com você, para juntos crescermos, sermos edificados na palavra de Deus. Amém? Eu sou o pastor Carlos Eduardo Ribeiro de Melo, sou aqui de Recife, Pernambuco, sou membro da Igreja Evangélica Batista em Lagoa Encantada, no bairro do Ibura. Bem, queridos, nós já estamos no 8º vídeo, né? Hoje podemos dizer primeiro programa com o nome, a nomenclatura, 8º vídeo, e alcançamos nesses 8 vídeos mais de 1000 visualizações. Então, como já passamos a primeira etapa de 1000 visualizações, eu gostaria de pedir a você que você pudesse dar um like. Ou seja, a gente entende esse like muito como legal aqui, né? Ó, legal. Mas aí o nome é like. Aí quando tiver abaixo do vídeo assim, ó, esse símbolozinho aqui, aí você aperta nele, que é uma forma de você estar ajudando, estar contribuindo para que a gente possa avançar no programa, tá bom? Mandar um abraço para a diaconisa Tânia, né, da igreja. Ela nos deu uma orientação para esse nome, entendendo ela que foi pago um alto preço por mim e por você na cruz, não é? E que nós temos que valorizar a vida, independente ela qual seja, ou seu segmento religioso, qualquer que seja a pessoa, temos que valorizar a vida. Vai ser um princípio desse programa, amém? Também agradecer a Suênia, né, que é da cidade de Itabira, do sertão pernambucano. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, Suênia, do seu marido Sérgio, de seus filhos Pedro e Lucas. Muito obrigado por todo o apoio. Bem, hoje nós vamos estar com o tema Vencendo a Estratégia do Inimigo. Bem, nós estamos em meio à pandemia, todo mundo nessa quarentena em casa, fala-se em lockdown, para poder as pessoas permanecerem totalmente presas dentro de casa e com tudo fechado. Enfim, independente da decisão que as pessoas aí, as autoridades estão querendo tomar, eu tenho percebido uma coisa bem mais importante e preocupante, que é justamente, irmãos, sobre este tema que vamos compartilhar hoje, que fala sobre vencendo as estratégias do inimigo. Vamos sempre iniciar com a palavra de Deus. Aqui a gente não vai nunca falar o que achamos. Vamos estar sempre sendo podados e direcionados pela palavra. Então, vamos abrir em Mateus, capítulo 12, a leitura do versículo 43 ao versículo 45, onde diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai ela, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Bem, amados, nós percebemos aqui que Jesus estava sendo indagado por alguns escribas e fariseus sobre um sinal quanto ao dia do juízo. Isso a gente percebe lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38, quando ali Jesus está sendo indagado por esses 2 grupos, que seriam os escribas e fariseus, né? E Jesus ali dialogando com eles, explicando, né, que Jonas tinha dado sinal, e começou a falar-lhes a respeito da questão do juízo, o dia do juízo. Jesus veio com um assunto à tona que hoje me preocupa, porque o Espírito Santo me alertou quanto a isso,
e eu gostaria também de que você ficasse vigilante quanto a esse assunto. De repente, no meio da conversa, no versículo 43, Mateus 12, 43, Jesus aí explica a estratégia de Satanás, né? Bem, tendo em vista que o dia do juízo se aproxima, deveríamos, né, estar atentos às estratégias do nosso inimigo, que é o diabo, que é Satanás. Ele é o nosso inimigo. Porém, queridos, eu percebo que como Satanás ele não trabalha de qualquer jeito, ele é estrategista em tudo que ele faz, de uma forma minuciosa, ele pode estar destruindo a vida espiritual das pessoas sem que elas percebam. Enquanto que muitas estão aí achando que quando acabar esse período difícil, já vão para o primeiro culto que tem na sua igreja, de repente, irmãos, elas podem olhar para suas pernas, suas mãos, né, e verem ali atadas, presas, porque não conseguiram perceber a estratégia do inimigo sufocando a cada uma delas para que elas não tivessem mais forças de continuar na caminhada cristã. Com cada pessoa, Satanás ele tem a sua estratégia. Porém, eu gostaria de começar falando sobre essa questão do inimigo. Quem é o nosso inimigo, né? Será que é o nosso próximo? Quem a Bíblia diz que é o nosso inimigo? Vamos para Efésios, capítulo 6, versículo 12. E o texto aqui é muito claro quando nos diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quem são os nossos inimigos? Satanás e uma terça parte de anjos que caíram dos céus, foram expulsos por Deus, que são os demônios. Esses são os nossos inimigos. Então, o diabo, não é? E os seus seguidores, não é? Do reino do mal, né? Que construíram esse reino do mal, podemos dizer assim, eles têm a função de roubar, matar e nos destruir. Né? Essa é a visão e a missão do diabo e dos demônios para conosco. E nós precisamos estar muito atentos a isso, para não estarmos guerreando uns com os outros. Né? Nosso inimigo não é o nosso próximo, e sim o diabo, Satanás e os demônios. Pois bem, queridos, em João, capítulo 10, é muito importante a gente passar por lá, versículo 10, João capítulo 10, versículo 10, também está comprovado aqui que além de entendermos que Satanás e os demônios, eles são os nossos inimigos, Efésios 6,12, em João 10,10, diz qual é a visão, a missão de Satanás para com os seres humanos. João capítulo 10, o versículo 10, onde a Escritura nos diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então está aí. Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é o nosso inimigo. Pois bem, a gente pode fazer uma analogia, uma comparação, como se você tivesse no início do ano ganho uma geladeira. Uma geladeira de 2 portas, onde uma fosse um freezer e a outra uma dessas geladeiras comuns que a gente vê nas casas por aí. E aí você vê essa geladeira tão bonita, desliga ela e fica usando a sua, que você já tem em casa. Mas entendendo que num determinado tempo, quando você imaginar que vai querer usar, você chegar ali e simplesmente ligar. Mas às vezes não é bem assim, porque alguns técnicos, né, e a gente não quer aqui generalizar, dizem que geralmente o motor pode colar, né? E quando você for ligar uma geladeira dessa, ela simplesmente não pegar. Novinha, o motor colou. Então veja, trazendo agora para nós,
como é muito interessante a forma com que o diabo ele pode, de uma forma estratégica, nos destruir espiritualmente, né? A gente fica aqui nessa pandemia, em casa, com essa vontade toda de ir para a igreja e achando que no primeiro culto a gente vai estar lá abrindo a porta da igreja 1 hora antes, com vontade de orar, louvar, de ouvir a mensagem, e de repente, quando for liberado tudo, você olhar para você e dizer: oxe, cadê minha força para ir para a igreja? Aí quando você olha para si, você está lá com o motor colado, cheio de vontade de ir para a igreja, mas com o motor colado. Por que isso aconteceu? Porque Satanás, ele é estratégico e nós devemos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Bem, sabendo que Efésios 6,12 nos mostra que é o nosso inimigo, João 10,10 nos mostra qual é a visão e a missão de Satanás e dos demônios para conosco, seres humanos, que é de roubar, matar e nos destruir. Então, como é que nós podemos vencer as estratégias de Satanás em plena pandemia? Bem, nós separamos aqui 2 pontos muito simples. Agora, esses 2 pontos, cada ponto com subtópicos, onde você vai poder perceber que um depende do outro. E é por isso que nós devemos tomar cuidado. Bem, a palavra que acabamos de ler, em Mateus 12, do 43 ao 45, podemos perceber ali que Jesus ele deixou claro, não é, o quanto Satanás ele é estratégico, não é? E quando ele bota o seu plano em ação, não que ele seja imbatível, mas se nós não tomarmos cuidado, ele nos mata, ele rouba tudo que temos e nos destrói, né? Para isso a gente precisa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Enquanto que o diabo ele ruge como um leão para nos tragar, irmãos, ele tem que se lembrar que Jesus é o leão dos leões, né? Então, quando nós estamos com Cristo, a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Amém? Bem, vamos lá. Vencendo as estratégias do inimigo. Como é que eu posso vencer as estratégias do inimigo hoje? Mantendo a nossa fé. Vejamos o que diz no Salmo capítulo 23, a partir do versículo 1. Salmo 23, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o que a palavra diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você precisa ter fé, mantenha a sua fé, que Deus está contigo. Independente dessa pandemia, independente de outras situações que estejam ocorrendo hoje, que aos nossos olhos parecem ser maléficas, entenda em nome de Jesus, Deus está contigo. Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor está contigo. Amém? É importante que nós venhamos manter essa fé, a chama da fé acesa no nosso coração, porque imagine só o que é que a fé pode fazer de diferente na vida do crente. Primeiro, você já pensou quando alguém ora sem fé? Você já pensou quando alguém vai ler a palavra sem fé? Você já pensou uma pessoa que vai louvar, que vai adorar sem fé? Entende? Como é algo vazio. Então, logo compreendemos que quando você mantém a chama da fé acesa no seu coração, por intermédio da fé, você ora. Por intermédio da fé, você lê a palavra. Por intermédio da fé, você louva, você adora, porque você está
acreditando que Deus, Ele está contigo. E nós não podemos deixar de manter a nossa fé. Essa é uma grande estratégia do diabo para nos destruir. Em Efésios, capítulo 6, versículo 16, eu acho muito interessante quando fala a respeito da questão da armadura, não é? Que a fé ela é colocada como um escudo. Interessante, acontecendo essas coisas todinha no mundo, muita coisa vindo sobre você, e você lá com o escudo da fé. Eu não vou me contaminar, isso não vai me matar, isso não vai me destruir. Esse é o teu pensamento, querido. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías, né, é um profeta messiânico, quando ele fala a respeito da convicção que nós devemos ter no momento em que a gente entrega a vida a Jesus, não é? Com quem é que nós passamos a estar? E a palavra nos diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Você precisa manter a sua fé. Queridos, veja como é que é as coisas. As pessoas estão preocupadas todos os dias. Aumenta o número de casos confirmados, né? Infelizmente o número de mortes aumenta de uma forma assustadora. Agora, nesse exato momento mesmo, nós já estamos chegando aos 20 mil de pessoas mortas aqui no Brasil. Mas você tem que se atentar que não é só o vírus, não é, esse Covid-19 que está aí acabando com as pessoas, não. Olha, o número de violência dentro de casa aumentou. Você não tem ideia do que está acontecendo. Muitas pessoas que tinham cirurgias para fazer não estão podendo fazer. Então as dificuldades elas são inúmeras, né? E aí Satanás ele tem suas estratégias, porque muitas vezes a gente está ali com um tapa-olho olhando uma única coisa e o inimigo trabalhando ali por fora, pelo lado, por baixo, por cima, tentando fazer um jeito, tentando armar uma forma para nos querer ver totalmente mortos. E nós não podemos deixar nos abater. Mantenha a sua fé. Quando a gente mantém a fé, a gente consegue vencer as estratégias do inimigo. Ora, como assim? Porque se você é uma pessoa que ora, que lê a palavra e que vive uma vida de adoração a Deus, Satanás é um inimigo derrotado na sua vida. Isso nós falamos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mantenha a tua fé acesa. Eu não estou falando da igreja não, estou falando de você. A igreja é o corpo, você é membro desse corpo. Então você como um membro, hoje, você sozinho, como membro desse corpo, eu estou dizendo a você, mantenha a sua fé. Creia que Deus está contigo. Se você mantiver a sua fé, a sua chama da fé acesa, a tua oração vai ter efeito. Deus vai falar contigo grandiosamente através da palavra e o teu louvor invadirá os céus. Amém? Vamos agora, queridos, para um outro ponto bastante interessante sobre essa questão de vencer as estratégias do inimigo. Para vencer as estratégias do inimigo, eu preciso manter a minha fé. Porque através da fé eu uso as minhas armas, a oração, a palavra de Deus, o louvor e a adoração. Amém? Bem, vencendo as estratégias do inimigo, mantendo o foco. Além de manter a minha fé, eu preciso manter o foco. Ora, a palavra do Senhor nos mostra aqui em Neemias, capítulo 6, a partir do versículo 1, quando os inimigos eles começaram a conspirar para intimidar Neemias. Essa leitura está no Antigo Testamento. E existiam pessoas que estavam tentando, de outros povos, contra a vida de Neemias. Veja só quanto é importante a gente manter o foco nessa pandemia.
Em Neemias capítulo 6, versículo 1, a palavra diz: Tendo ouvido Sabalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sabalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. O que é que está acontecendo aqui? No momento em que Neemias estava edificando o muro, os portões, não é? Organizando o templo, tudo, os povos circunvizinhos, pessoas estavam tentando contra a vida dele. E estavam fazendo com que ele saísse dali, não é, do foco dele, do trabalho, da sua missão, para que ele viesse ao encontro dessas pessoas, porque ali já tinham armado para ele o que? Uma cilada. Como diz aqui o pastor Edmilson, na nossa igreja, tinham montado uma cocó para ele, não é? Quando ele chegasse lá, o pessoal ia matar ele. Mas o que foi que ele fez? Ele disse não. Ele recebeu o convite por 4 vezes, ele disse não. Eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, eu tenho um propósito e eu não vou me desviar dele. E aí Neemias permaneceu na construção dos muros, na construção do templo, ali reedificando a cidade, enquanto os inimigos dele estavam tentando contra a sua vida, o convidando para um encontro. Queridos, Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E nesse momento, geralmente surgem várias coisas na nossa mente para que a gente venha nos desviar daquilo que nós estávamos fazendo antes. Então, em nome de Jesus, pare, reflita, medite, veja qual é o propósito de Deus para a sua vida e não desvie o foco dele. Por quê? Porque quando nós entramos no campo da administração, entenda bem, nós aprendemos o que é visão, missão e valores. Isso aqui, embora esteja no campo da administração, né, a gente pode perceber que isso já existia na Bíblia. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio para salvar a humanidade. Não é isso? De que maneira? Qual era a missão? Entregando a vida dele por nós. E quais eram os valores? Os valores eram justamente os mandamentos que ele deixou. Não é? Então, Jesus ele tinha uma personalidade divina, ele tinha um caráter divino, mesmo sendo homem. E o que é que eu estou querendo dizer a você? Eu estou querendo te dizer que você precisa vencer a estratégia do inimigo mantendo o foco. Não se deixar levar por qualquer convite. Não se deixar levar por qualquer visão. Não se deixar levar por qualquer movimento. Mas mesmo em meio à pandemia, mesmo com esse tempo todinho, sem estar atuando arduamente como você fazia na obra do Senhor, você agora está preso aí nessa quarentena, nesse isolamento, mas mantenha a sua fé, mantenha o seu foco, que isso tudo vai passar e você vai poder continuar o propósito de Deus para a sua vida, sem precisar se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Propostas boas chegam todos os dias, mas Deus tem uma razão para poder fazer com que você exerça um ministério em prol do crescimento do reino dele. E ele já te deu. Agora, independente da dificuldade, dos obstáculos que esteja o propósito de Deus para a tua vida, não é por causa do tamanho do obstáculo que você vai se desviar, não. Você vai se manter firme, porque você tem o entendimento que Deus está com você. Você vai sair vencedor dessa luta, dessa batalha que você está enfrentando hoje. Porque você não está lá pelo seu próprio nome, não. Você está lá porque Deus ele te colocou e ele te fará vencedor. Então não perca o foco, não fuja, não se desvie, não se desespere. Olhe para o alvo.
Vejamos o que está escrito em Filipenses, o que a palavra diz, no capítulo 3, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo falando a respeito do seu chamado, a sua vocação. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Continue prosseguindo para o alvo. Mantenha a sua fé e mantenha o seu foco. Se você manter o seu foco, você vai saber o que você está fazendo, onde você vai parar quando você terminar aquilo que você vai fazer e de que maneira. Por exemplo, visão. Qual é a visão de Deus para a tua vida? Fazer discípulo. De que maneira fazer discípulo, que seria a missão? Olha, pregando, testemunhando o evangelho do reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por intermédio da palavra, é a missão. E os valores é viver aquilo que se está pregando. Se em algum momento da caminhada você pecou, a própria palavra diz que você vai, se arrepende, confessa, se converte daquele caminho ali e para ele você não vai voltar mais e não vai praticar mais e retorna para aquilo, para o propósito de Deus, pelo qual ele te chamou. Então todo crente ele tem a visão de quê? De fazer discípulo. Qual é a missão dele? É de testemunhar, pregar o evangelho do reino de Deus para alcançar esse discípulo. E quais são os valores? Não é trapaceando, entendeu? Não é com fruto da carne, são com os frutos espirituais. Que ele, com esses frutos, vai mostrar os seus valores no meio de uma geração corrupta e perversa. Compreende o que eu estou dizendo? Você tem que manter a sua cabeça totalmente focada naquilo que você vinha fazendo e quando essa pandemia acabar, você dá continuidade para a sua visão, para a missão, com os seus valores, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. É isso que você tem que entender. Então não existe outra maneira de Satanás querer lhe derrubar. Por quê? Porque você é uma pessoa focada. Você tem Cristo como seu alvo. Porque você mantém a sua fé. E não tem inimigo, não é, no reino espiritual que possa vencer uma pessoa que tem uma vida de oração, da leitura da palavra, de louvor e de oração ao Senhor. Entende? Então não se ache a pessoa perfeita e que não precisa estar lá tendo uma vida de oração, de leitura de palavra, de louvor, não. Achando que quando a pandemia passar, o primeiro culto você já vai estar lá, não. Muito cuidado, o motor pode queimar mesmo a geladeira estando nova. Em nome de Jesus, meu querido, eu te peço, lute. O inimigo, ele tem suas estratégias. Você não pode entrar nessa. Mantenha a sua fé, mantenha um foco, porque você, com Cristo, será mais que vencedor sobre as investidas de Satanás. Que Deus assim te abençoe, que dê força para poder, no final, você receber a coroa de vida eterna. Que Deus nos abençoe.